Gálatas capítulo 5 dá continuidade a uma série de sermões que nós estamos fazendo na Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas é marcada por indignação de Paulo, apóstolo, e uma indignação muito grande, principalmente por aqueles que deturpam o Evangelho. E as igrejas da Galácia são igrejas que estão realmente na reta de Paulo. Paulo está furioso contra aqueles que deturpam a verdade de Jesus Cristo. Nós hoje estaremos falando sobre liberdade. E embora seja o verso 1, e você pode se ater, a gente pode ler até juntos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós estaremos falando de uma trajetória de Paulo para esse capítulo, que é uma trajetória que incomoda muita gente. É uma trajetória de comparação. Eu vou pedir que os irmãos, ao longo dessa leitura que vamos fazer, possam estar percebendo que Paulo vai estar comparando pessoas, modos de vida, pensamentos, e Paulo vai estar comparando realmente, isso é aprovado, isso não é aprovado, isso é de Deus, isso não é de Deus, como João faz em sua epístola. E isso incomoda a nossa geração, porque assim como John Stott falou, realmente no comentário aos Gálatas que eu estava lendo, ele falou assim, incomoda muito a essa geração ter de decidir viver entre um mundo ou outro. Incomoda muito esse século ter de escolher viver permanentemente de acordo com um tipo de visão. Então o John Stott acerta na mosca. Nos incomoda botar o pé firme e falar, conta comigo. Então John Stott, apontando para a Epístola aos Gálatas, vai dizer que Paulo é enfático ao fazer comparações no capítulo 5. Eu vou ler uma parte desse capítulo para você me acompanhe. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, na presença e no poder do Espírito Santo, como igreja, nós rogamos que o Espírito Santo desça sobre essa igreja, desça sobre cada indivíduo, cada pessoa, que haja conversões, que hajam batismos. Senhor, precisamos que o Teu Espírito venha sobre nós. E se o Senhor não falar com o nosso coração, ele vai se tornar um coração apenas que vai absorver um conteúdo. E nós não queremos isso essa noite, Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo entre em nós e arrazoe com nossos pensamentos, questione as nossas máximas de vida e nos transforme. Precisamos da graça de Deus essa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Paulo vai fazer uma comparação. Ele vai fazer uma série de comparações. Mas a comparação máxima, ou seja, o norte comparativo de Paulo é verdadeiros cristãos, falsos cristãos. Verdadeiros cristãos se comportam assim, falsos cristãos se comportam de outro modo. Verdadeiros cristãos pensam desse jeito, falsos cristãos pensam de outro modo. Essa distinção paulina deflagra uma guerra contra qualquer possibilidade de que alguém, ao ler o capítulo 5, fale, eu não sei se eu sou cristão. Essa é a iniciativa desse sermão, é buscar no coração de cada um aqui a certeza ou a não certeza, ou seja, ou a certeza inversa. Eu não sou salvo, preciso de Jesus. E o capítulo 5, então, vai nos trazer essa realidade.
E como John Stott disse, eu citei para os irmãos, a gente vive num tempo extremamente ligado a eu posso viver um pouquinho de cada mundo, eu posso viver um pouco de cada coisa, eu posso ser todas as coisas, eu posso ser bi, eu posso ser hétero, eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser músico, mas eu posso... As pessoas tinham as coisas muito mais amarradas no passado, mas tinham principalmente a sua fé muito solidificada. Era muito difícil para os irmãos mais velhos e aqueles que já ouviram, é muito difícil alguém mudar de religião. É muito difícil alguém deixar o catolicismo, né? Começou numa fé, foi fé que... Então nós hoje estamos numa era líquida, como diria o Bauman, né? A gente está deixando tudo escorrer por entre as mãos. E esse é o problema que Paulo vai tratar aqui, porque ele tratou no capítulo 1, 2, 3 e 4 sobre a natureza doutrinária desse problema. Agora ele vai trazer a natureza prática desse problema. É como se ele dissesse para nós assim, você quer ver então? Você não está entendendo o que eu estou te falando? Deixa eu te mostrar se você é salvo ou não. E aí ele bota um esquema de um lado, bota um esquema de outro e fala assim, com que lado você se identifica? É com esse? Tu é salvo. É com esse? Você não é salvo. E essa praticidade de Paulo vai incomodar. Vai incomodar. E é para incomodar. Até os salvos precisam estar incomodados por Paulo essa noite, né? Então eu vou pedir que os irmãos possam observar que Paulo compara no verso 1 de que o retorno à lei, o retorno a um sistema de coisas que eu faço para ser aceito, eu faço, Deus gosta de mim. O retorno para esse tipo de coisa é um jugo de escravidão. O jugo, aquele amarro na cabeça do boi, aquele negócio que pesa na cabeça do boi para o boi ser guiado, aquilo é um jugo. O boi só come quando o seu senhor desce o arreio. O boi só levanta a cabeça quando o seu senhor desce o arreio. Paulo está dizendo, vocês vão submeter a tal coisa de novo? Então ele vai começar pela primeira comparação, e a primeira comparação está no verso 2, 3 e 4. Paulo vai usar a terminologia vós, ou vocês, em algumas bíblias talvez mais recentes. Ele vai dizer assim, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Verso 4. De Cristo vos desligastes. Novamente, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Repare agora o 4 comparado com 5. Porque nós, repetindo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo vai dizer, tem vós, mas tem nós. Tem vocês, que acreditam que se cumprindo determinadas regras, vão ser salvos por elas. Mas existe um outro povo, a qual eu me incluo, e que não acredita dessa forma. Então Paulo faz uma distinção muito clara. Vós e nós. E é preciso haver essa distinção. De repente você vai falar assim, é preciso haver essa distinção. Então antes de entrar na distinção, se você fosse ler a carta de o livro de Malaquias, você veria uma distinção muito clara. Deus indignado com um povo sujo, perverso, que consegue dizer, em que nós te roubamos? O povo é irônico no livro de Malaquias. Experimente ler o livro de Malaquias em casa. Mas tem um trecho em Malaquias, que é o capítulo 3, versos 17 e 18, que vai dizer o seguinte, ó, quando o Messias vier, eu vou enviar um mensageiro. E aí vocês vão perceber qual é a diferença do justo e perverso. Sabe quando Jesus vem com o seu Espírito sobre a nossa geração, a geração pós o Cristo encarnado, que é a nossa geração, o Espírito Santo deixa muito claro quem é justo e quem é injusto. Quem é perverso fica muito claro, quem é injusto fica também muito claro. O que Paulo está querendo traduzir aqui não é nada mais do que talvez a realidade bíblica. Quando vai falar de Salmo 1, vai dizer que o justo, ele é bem-aventurado, um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você vai falar assim, ele está falando de vida prática. Não, ele está dizendo características. Nós. Mas no final ele vai falar sobre o injusto, vai falar o seguinte, que o injusto, o perverso, ele é como a palha que o vento leva. Então, fazer distinções não é algo errado, de forma alguma. Paulo as faz. O problema é quando nós não nos incluímos nas distinções paulinas. E a gente, de canto de olho, olha e fica pensando, caramba, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Paulo vai tratar disso. E eu posso dizer uma coisa, irmãos, antes de ler a carta de Gálatas para fazer essa série de sermãos,
eu tinha uma dificuldade muito grande, até uma preocupação pessoal, entre dizer aquilo não parece uma igreja ou aquele não parece um cristão. Eu tinha medo de ser uma espécie de juiz. Não sei quantos já tiveram esse medo. Só que depois que eu li a carta de Gálatas, eu percebi que não somente é possível, como é necessário distinguir uma verdadeira igreja de uma falsa igreja. Não somente é necessário para a salvação de alguém, é necessário que você possa ter a Bíblia e ler e olhar e falar assim: você me desculpe, mas pela Bíblia tu não pode ser salvo. Em tudo que eu conheço da tua vida, todo o teu proceder, tu não é salvo. Isso incomoda. Perguntei no meu trabalho, um professor, falei assim: vem cá, qual é a sua fé e crença? Ele falou: eu sou homossexual, ele tem a vida dele mais pautada em viajar, sair. Falou assim: a minha fé e crença, eu creio que Deus existe. Aí vem um outro professor: eu também creio que Deus existe, ou alguma força, alguma luz. E aí veio uma outra pessoa e disse assim: isso é que é o mais importante. Você vê que ele crê diferente dele, mas eles estão tudo bem. Está tudo bem, eles se tratam bem, eles se respeitam. E aí a frase máxima que essa pessoa disse, né? E o importante é nós estarmos bem conosco. Estar bem com a gente mesmo. Isso não é Bíblia. Isso não é Paulo. Isso não é João. Isso não é Jesus. Jesus faz distinções claras entre salvação e não salvação. Céu e inferno. Salvo e não salvo. Justo e ímpio. Quando perdemos essas distinções, a gente chama tudo de irmão e chama tudo de igreja. E pior de tudo, sabe qual é o pior? A gente pode não ser nenhum nem outro e achar que é. Portanto, estamos aqui hoje não para botar o dedo na cara, mas para botar o dedo na nossa cara com a Bíblia. Aponte a Bíblia para si mesmo essa noite, para que você possa se encontrar de acordo com as Escrituras. Amém? Eu acho que é por isso que Lutero, depois que leu a Epístola aos Gálatas, ele não aguentou, ele teve que abrir a boca. As pessoas falam muito de Romanos, e em Romanos, Lutero teve uma claridade perfeita acerca da justificação. Mas quando ele leu a Epístola de Gálatas, ele foi capaz depois de escrever, por exemplo, dizendo que a própria Igreja Católica era a Babilônia de seu tempo, né? Cativeiro babilônico. Então você imagina que a mente de Lutero virou após a Epístola de Gálatas. E eu acredito que a minha também está virando. Eu acredito que muita gente também está virando. Mas a ideia é a seguinte: se virar só de um ponto de vista conteudista, não virou nada. Virou fariseu, né? Virou fariseu. Seguimos. E qual é a distinção que Paulo faz? Paulo vai dizer o seguinte: vós, olha aí, o verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Lê esse final aí. Da graça decaíste. Olha que coisa. Paulo vai dizer que estes homens, a qual chama de irmãos a muitos deles, e vale a pena lembrar que Paulo não chama aos santos da Galácia. Isso é muito significativo. Paulo não abria a carta dizendo aos santos da Galácia. Ele faz isso em várias epístolas. Aos santos de Corinto. Chama o pessoal de Corinto de santo, com todas as coisas que eles fizeram, mas ele não usa essa terminologia para os Gálatas. Ele certamente há dúvidas de Paulo sobre a real conversão dos Gálatas. Se os irmãos depois olharem a epístola de 1 Pedro, vão ver que Pedro também endereça a sua epístola à Galácia. E ele fala muito sobre santificação. Fala muito sobre santidade. Depois que você examine a primeira epístola de Pedro, o endereço também, dentre outros lugares, é a Galácia. Então fazemos menção de pensar que talvez houvesse uma confusão no coração e na mente dessas pessoas. Então, irmãos, ele vai falar: vocês caíram da graça. E a expressão aqui não tem a ver com uma espécie de transitoriedade de Paulo. Você estava na graça, você cai da graça, você estava na graça, você cai na graça. Mas quem conhece a teologia de Paulo vai perceber que o que ele está querendo dizer é: eu não confio totalmente na conversão de vocês. Eu realmente não acredito que isso seja o comportamento de alguém que possa estar vivendo uma realidade com Cristo. E ele vai dizer nós. Eu quero que você olhe para o nós agora. O nós ele vai dizer sobre os salvos, a qual ele se inclui. Repara o que Paulo vai dizer no verso 5. Porque, diga, nós, pelo Espírito, aguardamos, pode ler, a esperança da justiça que provém da fé. Existe algo importante aí para ser relatado. Nós não trabalhamos pela justiça. Observe o versículo. Nós aguardamos. Tudo que um salvo pode fazer
não é trabalhar pela sua salvação, é aguardá-la em. Nós aguardamos e esperamos nele. Não podemos atribuir a nós mesmos nenhum trabalho. Já diria aquela canção séria, teu trabalho é descansar em mim, diria aquela canção antiga. Então nós estamos aqui para descansar em Deus, se salvos. Não estamos para trabalhar para ser salvos. Ninguém está trabalhando na igreja para aumentar o galardão. Ninguém está falando assim, eu vou aumentar o meu top coroa do céu. Mais uma estrelinha na minha coroa está cheia. Eu já ouvi muitas coisas a esse respeito. Mas certamente, irmãos, nós, se somos salvos, estamos aguardando. E aguardando o quê? Olha lá. Aguardando a esperança da justiça que provém da fé. Todas as vezes que essa esperança é citada por Paulo, ela nunca é uma esperança de algo que possa ser visto. Ela nunca é esperança de um carro melhor, de uma família perfeita. Ela nunca é esperança de um casamento dos sonhos. A esperança paulina, em todas as suas citações, é sempre a esperança na glória, na justiça do mundo vindouro, na glorificação final. Então Paulo está dizendo, você quer ver uma distinção muito clara entre eu e vocês, ele vai dizer, é porque eu espero naquilo que eu não vejo, na certeza de que o verei. Vocês fazem coisas para serem vistos, para trabalhar e ser vistos um pelos outros. E seu ritual de justificação, no caso ali a circuncisão, como um ritual de aliança com Deus, de nada funciona. A fé funciona. Esperar e aguardar em Cristo, na esperança que é em Cristo. Então Paulo faz uma distinção bem clara de que aqueles que estão em Cristo, justificados em Cristo, aguardam em Cristo a esperança do mundo vindouro, a esperança que só nele há de habitar. E nós, essa noite, precisamos ter essa certeza no nosso coração. Nós esperamos ser justificados, agradados. Nós esperamos ser homenageados na igreja. Nós esperamos ter o dia do diácono, o dia do pastor, o dia da mãe, o dia do pai, O que a gente espera para a igreja? A expectativa de Paulo é que a igreja possa esperar na justiça do mundo vindouro. Essa é a nossa esperança hoje, como igreja. Não em nada que pode acontecer. Sabe aquela porta de emprego aberta? Eu vou orar com você, mas essa não é a nossa esperança. Sabe, aquelas... Eu vou fazer aqui uma campanha. Terça-feira forte. Não vou fazer, irmão. A oração dos 550, não vou fazer também não, irmão. Sabe por quê? Porque a gente já tem uma esperança que é maior do que todas as campanhas que a gente puder fazer juntos. A nossa esperança é de que Cristo vai continuar salvando gente miserável que nem eu e você. E essa é a única esperança e a maior delas. Então eu peço que o irmão e a irmã possam pensar nisso, e aquele que ainda não conhece Jesus também. Tem um homem chamado David Brainerd, e lendo um livro que recebi de presente, uma amiga, o livro de David Brainerd, sua biografia vai dizer, em dado momento, que ele fala assim, olha, eu fiz de tudo para ser aceito por Deus e trabalhar a favor da minha salvação. Aí tem uma palavra tão bonita que ele fala assim, mas não consegui, e tive de me render. Rendição. Toda tentativa de obra humana é uma batalha contra Deus. Toda tentativa de obra humana é guerra contra o poder de Deus. E só na rendição se torna efetivo. Só se rendendo essa noite nós podemos de fato ser salvos. Só na rendição. Só baixando as armas. Né? Onde a gente chega, vou pedir que os irmãos possam caminhar um pouquinho. Né? Paulo vai dizer no verso 7, vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Ora, isso parece que algo aqui como um paradoxo. Seria a circuncisão uma obediência? Sim, a lei. Ué, então como é que podemos pensar que a obediência pode ser algo ligado à própria verdade? Jesus já afirmou várias vezes que quem o ama guarda seus mandamentos. A tradução do amor em Jesus Cristo é a obediência à verdade. A tradução mais legítima do amor cristão é a obediência à verdade. Qualquer rito, qualquer coisa que possamos fazer, não consegue traduzir o que é, de fato, um crente quando ama Jesus. Quando ele ama Jesus, ele obedece a Jesus. E ele não obedece por nenhum centímetro de justiça. Ele obedece porque foi justificado. E essa noite, toda obra que possa ser feita aqui por qualquer um missionário que há nesse lugar, ela não completa em 1 centímetro a justiça de Deus. Ela só pode ser uma expressão de gratidão. Paulo então vai dizer, pois vocês estavam indo tão bem, que houve? Quem corrompeu o pensamento de vocês? E ele vai questionar isso. Em seguida ele vai questionar. Ele vai dizer,
no verso 8, esta persuasão, ou seja, essa inclinação, não vem de Deus, não vem daquele que vos chama. Verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo que se a vida do cristão fosse uma grande receita de bolo, um pouquinho só de obras, deixaria tudo horrivelmente diferente daquilo que seria só a obra de Deus feita. O fermento é algo que altera o quadro final de um bolo, de uma torta. Ele faz crescer de uma maneira que ela não cresceria. Significa que toda alteração na palavra de Deus, ou toda pregação que acrescenta um pontinho sequer, ela é uma pregação danosa. E Paulo vai falar um juízo muito difícil para essa pessoa. Ele vai falar aqui, no final do 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo afirma categoricamente que essa pessoa será julgada, ela pagará por esse delito, esse ato criminoso diante de Deus, que é deturpar a palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo termina essa primeira etapa do nosso estudo. Ele vai terminar dizendo no verso 11, parte final, eu peço que você possa ler: logo está desfeito o escândalo da cruz. Se você admitir qualquer coisa tal como isso, o escândalo da cruz está desfeito. É preciso pregar a cruz com escândalo. E qual é o escândalo da cruz? O escândalo da cruz, dentre outros, talvez os maiores escândalos, são Deus ser bom. Ele faz toda a humanidade e a criação toda perfeita, maravilhosa, e o ser humano cai da sua condição de relacionamento com Deus. Deus vai lá e oferta a salvação para esse ser humano que não quer salvação, e assim mesmo ele quer assim mesmo, e ainda assim Deus insiste. Isso já seria um escândalo terrível, isso já seria algo muito grotesco. Nossa, como podemos dizer não a algo tão bom? Mas aí a coisa fica pior. Aí vem o escândalo dos escândalos. Deus mesmo desce e morre no lugar do delinquente, do criminoso, do homem e da mulher que o faz questão de maltratar. E para deixar a coisa ainda mais intensa, Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, ressuscita e oferece perdão. Isso é um escândalo. O Charles Hammond Spurgeon vai dizer: a mente humana não admite salvação pela graça. A gente trabalha com mérito o tempo todo. A gente não admite salvação pela graça. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Vós e nós, tem salvos e não salvos. Quem está em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, espera e aguarda a justiça do reino vindouro, e não está buscando nada nessa terra que lhe acrescente qualquer coisa, ou ele não está vindicando, ou não está reclamando por nada nessa terra. Já tem tudo que precisa da salvação. Ponto. Aí eu venho para os irmãos, e aí antes de terminar, ir para o 13, o 12 vai dizer: tomara que até se mutilassem os que incitam a rebeldia. Duas possibilidades aí, a maior delas é castração. Paulo está dizendo: se miserável que falou isso para vocês, esse cara tinha que ser castrado. A mutilação aí e a castração indicava algo terrível. O judeu ele achava um absurdo um homem eunuco, um homem castrado, um homem sem poder reproduzir, porque a ideia da própria aliança era a circuncisão. Um cara castrado era algo inconcebível. Paulo está falando assim: olha, esses que estão querendo circuncidar vocês, é melhor que fossem castrados. Isso é muito pesado, mas essa é a palavra que o apóstolo está dando. É uma palavra de nojento esse tipo de gente está fazendo. Que coisa terrível. E aí, irmãos, a gente vai para a etapa do verso 13, e o verso 13 é muito bonito. Ele vai dizer o seguinte, porque vós, irmãos, foste chamado a, diga aí, liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor, verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, podemos ler juntos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Eu quero contar uma história para vocês aqui, muito marcante. Eu sou historiador. Tem um rio na Tailândia chamado Rio Kwai. Alguém já ouviu falar do Rio Kwai? Rio Kwai. O Rio Kwai é um rio na Tailândia e durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942,
os japoneses se juntaram a Hitler. E aqueles que já estudaram história vão estudar, vão ouvir falar do nome de Hitler, e do que foi o nazismo, e do que foi a Segunda Guerra. Os japoneses então se juntam ao comboio infernal de Hitler. E aquela área da Tailândia é concedida aos japoneses. E eles querem fazer uma ponte, a ponte do Rio Kwai, o famoso filme que ganhou 7 Oscars. Eles querem fazer uma ponte, isso é real. Eles prenderam 16 mil prisioneiros e a maioria cristãos britânicos. O lema de um soldado japonês daquele período é: se esse cara foi preso como prisioneiro de guerra, ele tem que ser muito maltratado e fustigado, porque um homem de guerra tem que lutar até a morte. Aí você vê o kamikaze, que é aquele avião que eles jogavam na Segunda Guerra Mundial. Então, eles faziam horrores com os prisioneiros do Rio Kwai. Em dado momento, novamente cito, isso não é uma anedota, mas é um caos verdadeiro, né? É um relato histórico. Em dado momento, entre os relatos de alguns sobreviventes, houve um em que um homem foi jogado, um prisioneiro foi jogado na lama, exaurido, exausto, ele não conseguia mais se levantar. Então o soldado japonês, com aquela mentalidade, pegou uma vara e começou a fustigá-lo, e batia, e o sangue jorrava, aquele homem nem mal se mexia, porque já não tinha força para se mexer. Então, um soldado prisioneiro britânico se jogou sobre o corpo dele. O japonês, ao ver aquilo, ficou atemorizado e ainda mais irado, pegou a vara e continuou batendo nele, batendo, só que agora sobre o corpo desse outro, que apanhou por horas até a morte. Morre. O soldado japonês fica em fúria, e debaixo, mesmo daquele jeito vivo, ele se afasta, os companheiros pegam ele, arrastam ele, enterram ele, e colocam sobre a lápide dele. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Isso aqui é uma prova de que você é salvo, nasceu de novo. Você faria isso. E eu devo fazer isso. Isso aqui é uma prova de que algo aconteceu no seu coração, você se jogaria. Isso aqui é uma prova de que algo está acontecendo agora no seu coração. Se você é salvo, você está incomodado, porque talvez tivesse medo de fazê-lo. E o teu medo é muito mais um incômodo causado pelo Espírito Santo do que o fato é de que você sabe o que deveria fazer. Toda obra, coloquei isso aqui, toda obra que Deus está fazendo só glorifica a Deus quando pessoas são alcançadas. Quando o próximo experimenta o amor de Deus através de nós. Paulo está dizendo, vocês estão dizendo que vocês estão na fé, né? Então toma isso. Então olha isso. Faria isso. Se estamos em fé com Jesus Cristo e na fé de Jesus Cristo, estamos dispostos a morrer pelos nossos irmãos. E morrer por aqueles que não são nossos irmãos, tudo bem. E foi assim que Jesus fez por nós. Esse é o lembrete de Paulo aqui para esse momento. Ele vai dizer, olha, se vocês querem realmente uma boa obra, vocês querem uma boa obra, né? Vocês gostam de obras, né, Gálatas? Vocês gostam de obras. Eis uma obra. Vamos até o próximo. Vai? Tem muito trabalho para ser feito. De todos nós, o Espírito Santo exclui qualquer justificativa com amor. Eu não tenho muito jeito para isso. Eu acho que eu não consigo amar pessoas. Eu sou muito irritado. Vocês sabem como eu sou. Eu sou muito na minha. Sabe, eu não gosto de falar muito. Eu não gosto de me intrometer muito na vida das pessoas. Não gosto que elas se intrometam na minha. Sabe, você não conhece a minha família. Não dá para amar aquilo. Sabe, toda justificativa é excluída ante a face de João 15:12 que acabamos de ler. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelo seu filho. Ele deu a vida por nós. Ele foi aquele soldado, enquanto Satanás nos fustigava, nós já mortos em nossos pecados e delitos, ele se joga e não sai até que ele morra. Esse é o nosso Salvador. Esse é o único Salvador.
E por fim, Paulo vai falar que existe uma distinção muito clara na vida de quem é salvo e de quem não é salvo. Ele vai chegar no verso 16 dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Lutero vai dizer assim: olha, nós não somos feitos de pau e pedra, nós desejamos às vezes o mal. E ele vai dizer em outra frase: meu pecado é como a minha barba, faço pelo dia de hoje, amanhã de manhã ela já está crescendo. Lutero vai dizer que nós não somos pessoas que não têm seus momentos de infelicidade em desejar o mal, mas ainda assim, o ímpeto bíblico, o ímpeto do Espírito Santo nos impele, nos empurra, nos compunge, nos constrange à santidade de Cristo. E aí Paulo vai fazer uma distinção de contraposição e comparação que eu gostaria que você pudesse ver. Dê uma olhada, por favor. Ele vai falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Quem ainda não percebeu, perceba, por favor. Obra eu posso fazer, fruto não. Não é obra do Espírito e obra da carne. É obras da carne e fruto do Espírito. Não podemos fazer. Ninguém que tem o fruto do Espírito pode fazer o fruto do Espírito. Ninguém que tem o fruto do Espírito pode ser mais amoroso porque se decidiu entrar amor de Cristo no coração. É fruto. E a distinção entre as duas palavras tem que ser muito clara. Obra, eu posso fazer. Fruto, Deus faz em mim. Deus faz em mim. Jesus vai nos dizer que a gente conhece a árvore pelo fruto. Não é isso? Mateus 7. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, irmãos, ele vai fazer essa distinção e vai nos dizer que as obras carnais, elas são obras que são divididas em pelo menos 3 núcleos de obras aí. Ele vai falar sobre 3 questões sexuais terríveis para a época de Paulo também: prostituição, impureza e lascívia, e fornicação e lascívia. Depois ele vai dividir e vai entrar também, idolatria e feitiçaria sobre um ponto de vista de prostituição espiritual. Aí ele vai dizer aqui também inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão e facções. Ele vai trabalhar no campo relacional. Isso tudo não pode estar permeando o caráter de um cristão. E vai falar também sobre glutonarias, bebedices e glutonarias. Ele vai falar assim: você pensa que cair bêbado no chão é um problema só seu? Não, é um problema com Deus também. Paulo vai tratar as obras da carne como algo que nós fazemos. Presta atenção, quando ele trata a palavra obra, ele quer dizer que quem faz é a gente. O diabo não põe na nossa mão. O diabo não faz por nós. Nós fazemos essas coisas. Quem vive sobre a égide da inveja, da mentira, da discórdia, da facção, gerando divisão entre as pessoas, quem vive sobre esses aspectos precisa questionar seriamente se foi um lapso carnal, ou se é uma realidade de obra de alguém não salvo. Eu estava no seminário, eu aprendi 3 desenhozinhos que eu descartei hoje, tá bom? Hoje, no sentido, atualmente também. Tinha uma bolinha que tinha o trono de Deus do lado de fora e as minhas vontades do lado de dentro no círculo. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Já? Ela já viu. Já viu também ali? Aí, conforme você vai sendo santificado, o trono entra pro lado de dentro, mas Jesus não está sentado nele. Já viu também, né, Dália? Já viu? Alguém? Aí Jesus não está sentado nele. As carnalidades estão lá pegando fogo. E aí tem um outro estágio, super puro, em que Jesus está sentado no trono e as carnalidades estão tudo pro lado de fora. Ninguém mais é carnal. Não existe crente carnal. John Stott vai dizer que a nossa luta, a luta do cristão, ela é exclusiva do cristão. Ímpio não luta contra a carne. Cristão luta contra a carne. É impossível alguém lutar contra aquilo que é dominado. O ímpio está sob a dominação da carne.
Quem não tem Jesus está dominado por seus desejos. Quem tem Jesus tem luta contra a carne. E essa é uma luta severa. E Paulo vai acentuar de que há esperança sim, porque ele vai dizer o fruto e os seus gomos, como foi ensinado para as crianças hoje aqui. Repare aí o verso 22. Mas o fruto do Espírito é, você pode falar comigo na sua versão, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Por que não há lei? Porque não é obra. Por isso que não há lei. É um trabalho de Deus que opera em nós o querer e realizar. Obra de Deus em sua vida. Se algo nesse sentido está acontecendo, certamente é obra de Deus na sua vida. O nosso problema é, caramba, eu não me enquadro com isso. Não tenho a ver com o verso 22. Eu estou mais para o verso 19 e 20. Então você não é salvo e a Bíblia diz que você não é salvo. Tua vida é essa e você tem que se arrepender hoje em nome de Jesus. Senão você vai para onde você já está indo, para o inferno. Você não vai para o inferno porque você está fazendo isso. Você vai para o inferno porque você é rebelde contra a maior autoridade do universo, que é Deus. Você está em rebeldia contra o maior ser de todo o universo. O que criou você, a mim e tudo isso. Mas se você é salvo e tem se deixado vencer por aspectos da carne, é uma boa chance hoje de falar: Jesus, não posso. Diante de tudo que eu estou ouvindo, não posso me render a isso. Para terminar, eu gosto muito de visitar os antigos pregadores. Tem um pregador que eu gosto das citações dele, D.L. Moody. E tem um trecho que ele vai escrever sobre perdão. Ele vai escrever num sermão dele que me chamou muita atenção. E antes de ler esse texto e partir para a oração com todos os que estão aqui, eu gostaria de dizer que há disponibilidade, há disposição, a graça de Deus hoje nesse lugar, para que você e eu possamos nos achegar a Deus. Para pararmos de viver uma vida inconstante, que na verdade não é inconstante, mas é uma vida sem Deus. E pararmos de lutas que não vão nos levar a nada. Existe graça de Deus, Senhor. Repare nesse relato. Pedro, isso aqui é um relato de D.L. Moody, usando como se fosse a voz de Jesus para falar com Pedro. Repare que lindo isso. Pedro, eu gostaria que encontrasse aquele homem que pôs a coroa de espinhos na minha cabeça. Diz-lhe que se ele me receber e a minha salvação como um dom, eu lhe darei uma coroa de glória, e nela não haverá um espinho sequer. Procura o soldado que enfiou a lança em meu lado, em meu próprio coração, e diz-lhe que há um caminho mais próximo de meu coração do que aquele. Meu coração está cheio de amor por sua alma. Proclama salvação para ele. Jesus veio proclamar salvação para a gente. Se você receber Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, você vai poder conhecê-lo de eternidade em eternidade. Vamos orar? Senhor, te damos graça. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome essa noite. E como igreja de Deus, proclamamos libertação aos cativos. Proclamamos liberdade aos algemados pelo pecado, aqueles que vivem sob sua própria maldade e se alimentam de sua própria injustiça. Proclamamos que há um fardo mais suave, mais leve, um fardo de Jesus essa noite para essa pessoa. Proclamamos salvação para aquele que, justificando suas próprias maldades, diz: eu estou melhorando. Senhor, novo nascimento não é melhora. Salva, Senhor, essa pessoa em nome de Jesus. E traz ela para a família de Deus, para o reino de Deus, Senhor. E quanto àquele, aquela que já te conhece e o Senhor está no coração dessa pessoa, eu peço que a mim e a ele e a ela, o Senhor avive o dom que é em nós e que desperte em nós a alegria da salvação em Jesus Cristo, a alegria da proclamação da verdade da salvação que é nela. Que essa noite os salvos exultem, pois foram resgatados
do chicote, da chibata de Satanás, quando seu amigo Jesus se lançou e morreu por ele, por ela. Que nossa mente seja despertada da grande verdade que há na salvação em Jesus Cristo. Salvação imerecida, salvação não podida de ser conquistada pela raça humana, e o Senhor nos deu. Aleluia, glórias a Deus. Que essa noite seja uma noite de alegria para a igreja, pela salvação dos ímpios, pelo despertamento dos salvos, pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor falou muito comigo. Falou com você? Então temos por hábito, depois que Ele fala com a gente fala entre a gente. Então você está convidado, após a oração final, estar conversando com alguém sobre o que Jesus falou. E Jesus é um bom assunto. Também está convidado a fazer um lanche com a gente, de graça. Senão não ia ter jeito, né? Como é que a gente ia pregar a graça e cobrar pelo lanche? Ia ficar estranho. O lanche também é de graça. Fica com a gente um pouquinho mais para a gente te conhecer. Tá bom? Podemos orar juntos?